Oi pessoal, eu gravei para o Instagram um reel sobre conselhos de volta às aulas e resolvi gravar agora para o Facebook, para o YouTube também. Para quem não sabe, eu me chamo Erika Viana. Hoje é segunda-feira, dia 6 de fevereiro. Acabei de olhar aqui no meu calendário litúrgico que eu faço questão de mostrar para vocês, que eu ganhei lá da paróquia Nossa Senhora da Glória de Macaé, embora eu esteja em Campos. E assim, quero dar alguns conselhos, práticos para os pais que têm filhos matriculados tanto em escola pública ou privada. Porque os pais que são homeschoolers, eles não precisam ter essas preocupações, essas precauções que eu vou falar aqui para vocês. Estamos no início do ano, então é melhor resolver certos assuntos no início do ano do que depois que a criança já está num certo ritmo na escola e etc e tal. Primeira coisa, verifique quem são os professores dos seus filhos de todas as matérias. Na verdade, a primeira coisa de todas é verificar o material didático. Veja quais são os livros, por exemplo, de literatura que ele vai ter que ler. Se você não leu durante as férias, marcou bobeira, leia, saiba o que fala, o que tem nesse livro. Leia os livros didáticos, veja se não tem uma doutrinação esquerdista, marxista, ideológica. Eu estava achando aqui que não estava gravando, mas está nesses livros. Já era o tempo de você ter reclamado do material didático do seu filho quando veio a lista de material para comprar. Caso tenha tido algo que vá contra os valores católicos, os valores da família, os valores da vida, os nossos valores ocidentais. Mas agora já começamos a primeira semana, provavelmente você já comprou material escolar, e o que faremos agora? Poderia também ter se adiantado lá e falar quem vão ser os professores dos meus filhos e ter pesquisado, ter feito uma pesquisa social. Não é isso que acontece conosco, servidor público. Eu sou servidora pública da educação. Eu trabalho em uma creche. Nós, servidores públicos, pelo menos os pais podem ter essa certeza, não devemos nada. Não devemos nada para a justiça, para ninguém, porque a gente, para poder entrar, é feita uma investigação social. Mas os pais podem fazer uma investigação social mais profunda. Pega o nome dos professores e vai lá nas redes sociais, pesquisa, como é feito nas empresas privadas. Eu já trabalhei em banco também e, às vezes, a inspetoria do banco fazia isso, pesquisava as nossas redes sociais para ver o que nós estávamos falando nas nossas redes sociais. Para saber quais são os posicionamentos desse professor. E marque território, na verdade, quando você matricula seu filho numa determinada instituição, você já tem que marcar o território daquilo que você não quer de jeito nenhum que seja ensinado para o seu filho. É óbvio, se você está colocando numa escola confessional, religiosa, de uma religião diferente da sua, você não pode, enfim, a escola tem uma proposta religiosa, confessional, como eu tô falando, e você não quer que seu filho seja influenciado por ela, vai ser difícil. Eu estudei no colégio católico, mas eu era católica. Aliás, eu sou católica. Minha mãe, quando me matriculou, sabia. Então, valia ponto participar das festas de Maria. Você tem que verificar esse tipo de coisa, no momento da matrícula. Então, a mesma coisa pode acabar acontecendo com uma família católica. Coloca num colégio adventista que é confessional e não quer que o filho seja influenciado pela religião dos outros. Então, é uma coisa que fica difícil. E ao fundo tem a musiquinha do toque do celular da minha tia, mas é assim, minha gente. Érica não tem um estúdio ainda. E a pessoa está insistindo e minha tia não está atendendo. E isso está trabalhando no vídeo e eu não vou editar, vai sair desse jeito mesmo. Mas o que é isso? É ruído. É ruído. Então você tem que deixar as coisas bem claras assim que você vai matricular o seu filho na escola. Então, falei assim, de antemão você já poderia ter verificado quais seriam os professores de quais disciplinas
e quais disciplinas que eles dariam. Mas fez isso. Agora, de qualquer forma, você faria uma pesquisa, né, fria. Agora você vai ter a oportunidade de ver pessoalmente, fazer a entrevista, né, de emprego, né? Primeiro você verifica o currículo, depois você faz a entrevista. Se você passar, você vai para a entrevista de emprego. Então agora é o momento de você conhecer os professores pessoalmente. E conheça todos os professores. Faça questão de conhecer. Seja presença. Eu não posso por causa do meu trabalho. Olha, o estrago depois pode ser muito maior. Pode durar uma vida inteira. Então vá lá, conheça os professores pessoalmente. Marque território. Porque o filho é propriedade tua e não do Estado ou da instituição. Quem tem a guarda é você. Tem uma colega de trabalho que tem alguns pais, né, que não se preocupam muito com os filhos, querem delegar toda a educação para a escola. Aí uma colega minha da educação, ela fala, parece que tem guarda compartilhada, quem tem a guarda das crianças somos nós, tipo assim, alguns pais, infelizmente, principalmente acontece na rede pública, às vezes acha que a escola é um depósito, né, de criança e a gente acaba tendo uma relação família-escola dificultosa, que é muito ruim. Então, esse é um momento crucial. Até porque se você não se agradar das pessoas que trabalham na escola, com quem seus filhos vão passar provavelmente mais tempo do que com você, mais tempo de qualidade, né? Talvez, fica mais difícil para mudar depois. Então, você vai conhecer os professores, vai conhecer os serventes, as pessoas que trabalham na rotina administrativa ou na rotina de limpeza, porque eu lembro de quando você era criança, eu lembro de quando você era adolescente, estava na escola, você tinha uma relação com as tias, com os tios que serviam nas outras áreas, não somente na sala de aula. E as pessoas conversam, a gente tem as nossas conversas, né, que a gente tem na escola, moldam muito do que a gente acaba sendo no futuro. Então, por isso que é muito importante também falar esse conselho que vai ser para o ano inteiro, para o ano letivo inteiro. Pergunte sobre o que o professor conversa quando ele não está dando matéria. Quantos professores gostavam de dar liçãozinha de moral? Alguns falavam de suas religiões, outros falavam de política, porque depois eu vou falar da minha experiência aqui com vocês. Então, pergunte sobre o que os professores conversam. Pergunte aos seus filhos no final do dia. Como foi o dia? Não só como foi o dia. E aí, o professor costuma conversar o que com você? Conversou o que hoje, quando não estava dando a matéria? O que ele ensinou hoje para você? O que seus coleguinhas gostam? Né? Sucintamente, né? Não pede faz um interrogatório também. E falando em coleguinha, é o momento também de você conhecer os coleguinhas que seu filho terá. E fique atento também às famílias dos coleguinhas. Veja os tipos de pais que você está vendo que está levando os filhos, ou que não está levando, que isso daí já demonstra também, né? Se não está levando, se não está tão preocupado, deve ser um pai, uma mãe mais desleixado, de repente, ou mais ocupado, que prioriza mais o trabalho do que o filho. Então, já vai dando para fazer um juízo de valor. Não é um julgamento, é um juízo de valor. E prepare o território, prepare o terreno, o solo do teu filho. Deixe sempre claro que quem manda nele, a autoridade sobre ele, é você. Não é a escola, não é o professor, não é o coleguinha. Faça sempre demonstração de força. Para as crianças menores, eu recomendo até o seguinte: faça demonstração física mesmo de força, não é fazer... tipo assim, uma coisa que
às vezes quando eu perdia domínio de turma, eu pegava uma cadeira e levantava, olha só como a tia é forte, porque reforça no lúdico da criança, né, que você é o herói dela. Então, que você, né, é uma figura importante, né, que ela tem que dar ouvidos, que vai protegê-la, né, porque você tem a força que ela não tem ainda. Então, é muito interessante isso. E às vezes eu ia com roupa de herói, super heroína, quando eu estava em sala de aula. Dependendo da faixa etária da criança, porque, por exemplo, o bebezinho não entende, né, muito o que é super-herói. Mas algumas crianças maiores, nossa, era a alegria, né? Alegrava eles, me alegrava, e eu aconselho muito isso para os pais também, né? Porque os verdadeiros heróis são os pais, pelo menos deveria ser, né? E assim, demonstre, entendeu? A educação vem de berço, mostre desde o berço que você é o referencial. Prepare o terreno, né? Seu filho é maior, se te ensinarem isso assim, assado e cozido lá na escola, não considera. Você tem que acreditar no que o papai e no que a mamãe falam. E demonstre que você tem a razão também. Procure saber prepare seu filho para lidar até com a doutrinação dos coleguinhas, porque às vezes os coleguinhas são criados em famílias que têm visões diferentes da sua e visões da modinha, impregnada de moda, impregnada de músicas que você às vezes não deixa o seu filho ouvir, mas ele vai ouvir com o coleguinha. Coisas que você não deixa o seu filho assistir, mas o coleguinha assiste e conta para o teu filho. Então, você tem que preparar o terreno, blindar, não só educar com o que você quer que ele seja, transmitindo o que você quer transmitir para ele, mas prepará-lo porque ele vai receber estímulos exteriores diferentes do seu, numa escola. Você não tem o controle de quem são os outros pais. Por isso que é interessante você ver quem são os pais, que tipo de pessoas matriculam o filho naquela escola. Porque se você matricular seu filho numa escola onde você já conhece os tipos de pais que têm a mesma visão que você, eles provavelmente vão exigir da escola a mesma coisa que você e provavelmente transmitem em casa valores parecidos com o que você quer transmitir para o seu filho. Então, provavelmente os estímulos exteriores vão convergir para com os seus estímulos, né, da sua família para a criança. Então, no caso, vão fortalecer aquilo que você quer transmitir para o seu filho. Então, por isso que é interessante conhecer os pais. Uma vez aconteceu uma situação engraçada, uma mãe falou comigo assim, essa escola aqui, essa unidade escolar aqui é mais longe da minha casa, mas eu prefiro meus filhos estudando com as crianças daqui do que com as crianças da unidade escolar lá perto da minha casa. Porque ela tinha mudado, né? A gente falou, mas tem uma outra unidade mais perto se quiser transferir. Não, eu prefiro que ele estude com as crianças daqui do que com as de lá. Porque ela não gostava muito do público de lá, não. Da comunidade escolar de lá, não. Então, ela preferiu sacrificar mais tempo, né, para levar o filho para a unidade escolar em que ele já estava, pela qualidade dos profissionais, pela qualidade dos outros alunos e da comunidade escolar de forma geral, né? Dos pais dos outros alunos da então unidade. Então, assim, é muito importante você observar a comunidade escolar, porque tudo vai interferir na educação do teu filho, principalmente se ele é mais novinho. Então, assim,
corra o material do seu filho, sempre, olhe sempre a mochilinha dele, veja o que ele aprendeu naquele dia, não só pergunte, né? Você vê se ele está trazendo alguma coisa diferente, né, para casa, que ele não levou, que não é dele. Ensine que ele não pode trazer coisa que não é dele. Isso vai servir para a vida inteira. E enfim, uma coisa que é muito interessante também, que eu tinha falado no vídeo, marque o território, mostre que você é a autoridade, né? Na sala de aula ele tem que respeitar o professor, mas não é porque se o professor ensinar a ele fazer uma coisa aqui diferente do que o papai e a mamãe costumam falar, ele não tem que ouvir o professor, ele tem que ouvir o papai e a mamãe. Tome muito cuidado com as suas atitudes perto do seu filho, porque ele vai reproduzir isso na escola. Eu cansei de ver. As crianças, principalmente quando o ensino é integral, passam mais tempo na escola do que na unidade escolar do que com os pais. E eu cansei de ver criança me imitando, e criança de 2, 3 anos, principalmente essa fase, reproduz muito o ambiente, né? O que eles veem, eles reproduzem muito. Eu falava, gente... Aí eu me pegava assim, surpresa, fulaninho tá falando igual a mim, gesticulando até igual a mim. As crianças imitam, elas reproduzem muito. Então, evite, né, conteúdos adultos perto do seu filho. Quando eu falo conteúdos adultos, não tô falando de coisas assim, de pornografia propriamente dita. Isso com certeza, né, acho que não preciso falar, mas às vezes tem assuntos que são do dia a dia dos adultos e que são agressivos demais para a criança, né? Coisas assim desastrosas, assim, até de crimes mesmo que acontecem, né? Aquele noticiário que se você espremer sai sangue, e que pode ser muito prejudicial para a criança, principalmente criança mais nova. Então, ela não está preparada para certas seriedades. Então, tome cuidado com o tipo de assunto que você tem. Ele vai reproduzir isso, vai ficar na cabeça dele. Você pode acabar acostumando a mente dele com a violência. Se você falar sobre muitos assuntos que se referem à violência, coisas do tipo também, que acontecem no dia a dia, você acaba passando isso para a criança. Uma vez eu fui ler uma historinha, tinha uns livrinhos de história, eu fui ler uma historinha para um grupo de crianças e eu não tinha lido o livrinho antes, por isso que é muito importante checar o material do seu filho antes. Era uma história lúdica, né, com uns desenhos bem infantis, figuras, né, bem infantis, a linguagem bem simples, bem acessível, mas só acontecia desgraça com o personagem. Eu falei, meu Deus. E o personagem, né, tinha perdido membros do corpo e não sei o que. Eu falei, gente, quando eu percebi que eu já estava na metade, eu falei, agora, e as crianças prestando atenção, eu falei com a professora. Eu falei, meu Deus, só tem desgraça aqui. Aí a professora falou, por isso que a gente tem que ler os livros antes de ler para as crianças. Aí eu falei, não, eu vou. Aí eu comecei a inventar uma coisa positiva, né? Porque eu falei, gente, isso daqui não é pra criança, não. Porque só tinha desgraça, assim. Então, às vezes, assim, a gente julga o livro pela capa e se dá mal. Às vezes parece ser um livro inofensivo, mas ele não é tão positivo assim. Não é criar as crianças fora da realidade. Acidentes acontecem, né? Coisas ruins acontecem, mas uma coisa é uma criança, por exemplo, cair no chão, vai doer, mas ela se levanta. Você ensina pra ela, agora tá tudo bem, é só você se levantar. Você caiu, depois você conversa com ela, você vai andar, agora você sabe como não fazer, né? Não é uma coisa
tirá-la da realidade. Oh, meu Deus, você caiu, meu Deus, que desgraça, não poderia ter isso acontecido e tal. Tá vendo que é uma reação diferente? Mas existem assuntos que as crianças não estavam entendendo nada, porque tava com a linguagem simples, mas aí de repente entrou tanto acidente, parecia mais assim um The Doctor, ou aquele seriado que tinha antigamente na SBT, Plantão Médico, uma coisa assim, do que um livro infantil. Aí eu fiquei assim, gente, a história começou tão bem, era uma estrelinha do mar, até a personagem, eu falei, e só aconteceu tragédia, assim, com a personagem, então tem que tomar cuidado. Ainda bem que foi com uma coisa assim, mais amena, mas poderia ter sido com uma coisa pior. Então tem certas coisas que ainda não são próprias, assim. Eu já vi muitas crianças falando de assuntos sérios, né, que não deveria ser preocupação dela. E eu falei, como que isso chegou ao conhecimento dessa criança? Porque vê o adulto falando, vê o adulto cantando certas músicas, vê o adulto se vestindo de certas formas, vê o adulto assistindo novela. A gente sabe, novela passa coisa que não é pra criança. Mas tem um personagem que é criança, aí piorou. Ela vai ser mais influenciada ainda. A família quer assistir um programa, uma série, mas não dá pra assistir na frente da criança. Conteúdo de adulto. Não dá. Um telejornal, a vida, dependendo da idade, a criança não está preparada ainda para certas notícias. Então, tem que ter esse zelo à família, né? Uma coisa assim, eu trabalho em creche, uma coisa que eu acho assim muito interessante no meu trabalho, eu trabalho desde 2015 em creche. Vou fazer esse mês 8 anos, né, de prefeitura. Sou servidora pública da educação. Na creche, a gente só toca música infantil. Toda vez que a gente pensa até mesmo em fazer uma confraternização dos funcionários, a gente não toca música comum, música de adulto. É sempre música infantil, para que as crianças escutem música infantil. A programação que a gente assiste, que a gente coloca para as criancinhas, é sempre programação infantil. Não entra conteúdo de adulto, né? Tem que tomar cuidado, não é de adulto no sentido de herói. Claro que não. Na unidade. Porque por causa dessa preocupação, né, com a criança, com o lúdico, com o universo infantil. Né? A gente vê, por exemplo, The Voice Kids, crianças cantando músicas de adulto. Uma criança tem que cantar música de criança. Tá errado isso. E as pessoas aplaudem e dão audiência e ainda dão um prêmio. Elas ainda ganham um prêmio. Isso é adultização. Se a The Voice Kids é um exemplo, né? Que eu tô falando aqui. As músicas têm que ser kids, de criança. Então, a glamorização de uma coisa que é negativa para as crianças. É isso que eu vejo. E disso eu fui vítima também. Porque eu cresci, né, assistindo, por exemplo, Criança Esperança. E quais são as atrações de Criança Esperança? Cantores de músicas do universo adulto. Né? Eram, né, pelo menos, né? Mesmo na minha época. Você vê que não é uma coisa de agora, essa doutrinação. É paulatino. Programa mesmo da Eliana, da Xuxa, que eu assistia quando eu era criança. Iam atrações de adulto. E é o tchan, gente. Era samba. Pessoal dançando na boquinha da garrafa, gente. Eu me lembro, eu imitando, eu comprando aquelas roupas de
de Carla Pérez e etc e tal. Depois a tiazinha, as crianças, gente, comprando sandália da tiazinha com, com, com a máscara ainda por cima. Olha só quanta coisa que as nossas crianças já foram submetidas. E isso tudo envolve educação. A gente precisa se educar para educar. Porque esse universo é muito sutil para poder perder as nossas crianças, para perder os nossos jovens também. Então fica essa minha preocupação. Aí eu falei que eu ia falar da minha experiência. A minha experiência é o seguinte, esse final de semana eu participei de um retiro da Opus Dei, eu estava conversando com uma amiga que eu fiz no retiro, que eu estudei num colégio só para meninas e que eu achei interessante que o retiro foi só para mulheres, né? E que eu pensava que quando eu fosse estudar com meninos no ensino médio, eu ia ter problemas e não tive problema nenhum. Eu pensei assim, e eu cheguei a uma luz nesse retiro. Provavelmente eu nunca tenha me interessado e me sentido representada pelo feminismo, porque eu vim de uma escola para mulheres, feita por mulheres, que era um colégio de freiras, onde as melhores alunas sempre foram mulheres, as piores também. As líderes eram mulheres, era dominado por mulheres, meninas, né? Eu estudei dos 6 aos 14 anos no colégio só de meninas. As mais populares, como eu, sempre foram mulheres. E, assim, o que eu acho muito interessante, e pelo que eu observo na creche, seria muito interessante que o ensino realmente fosse segmentado, escola só para meninos e escola só para meninas. Porque homem e mulher são diferentes. E eles têm abordagens diferentes. E graças a Deus eu estudei no colégio só para meninas durante a formação do meu caráter. É isso.